Aleluia, amém. Entramos na mensagem 8, irmãos, Efésios. Vamos começar o capítulo 3, do versículo 1 até o 13. Agora nós entramos numa fase do livro de Efésios, onde Paulo agora começa a se preocupar para que os santos sejam constituídos das verdades que ele revelou no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 1 nós vemos ali a obra do Pai, fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Vemos também a obra do Filho e a obra do Espírito. Então, do lado de Deus, tudo já foi revelado, tudo já foi feito. O que era para Jesus fazer, Ele fez por nós. Ele deu a sua vida. Efésios capítulo 2 fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, e Deus veio e deu-nos vida. Agora aqui no capítulo 3 nós vamos falar sobre a constituição, o mordomado que nós recebemos por ser filho. Todos nós recebemos agora uma responsabilidade, um mordomado da parte de Deus, que foi dado ao apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo pudesse propagar esse mistério que esteve oculto das gerações, e através do apóstolo foi revelado, e ele, sendo um fiel ministro de Cristo, ele dispensou isso aos filhos de Deus, aos santos. Então nós entramos no capítulo 3 de Efésios, vamos falar muito sobre o mordomado, a responsabilidade de cada um de nós na edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 1 fala assim: por essa causa, qual é a causa? A causa é a economia neotestamentária de Deus. Depois que ele revelou o capítulo 1, o capítulo 2, de todas aquelas riquezas que Paulo dispensou a nós, e que foram já também nas mensagens anteriores eu já falei, Então aqui já ele entra no capítulo 3 falando por essa causa, por essa visão, por causa da economia de Deus, por causa da visão que eu tive, por essa causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Aqui de fato Paulo estava realmente preso, no físico, ele estava realmente na cadeia, mas aqui nós vemos uma parte espiritual desse prisioneiro, um prisioneiro de Cristo Jesus. Então Paulo era um prisioneiro de Cristo. E um prisioneiro de Cristo, irmãos, ele começa a perder a liberdade em si mesmo. Ele já não tem tanta liberdade como um recém-nascido tem, um irmão novo tem. Ele já começa a desenvolver, a se aprofundar na comunhão com Cristo Jesus. E por essa aprofundar na comunhão com Cristo Jesus, ele começa a perder um pouco, a alma dele começa já a perder um pouco dessa liberdade. Deus vai trabalhando no interior dele. Deus vai tirando a liberdade que ele tem de agir por si mesmo. E Deus vai moldando o seu servo conforme ao qual ele quer. E aqui Paulo fala que ele era um prisioneiro de Cristo Jesus. Então, irmãos, aqui todos nós precisamos nos tornar prisioneiro de Cristo Jesus. Em favor de vós, ó gentios, se é que ouviste a respeito do mordomado da graça de Deus que foi concedida para vós. Então Paulo, irmão, ele foi um apóstolo. Ele recebeu da parte de Deus uma revelação. A revelação do mistério
que esteve oculto das gerações. Esse mistério é Cristo em nós. Colossenses fala isso, né? A esperança da glória. E esse mistério foi revelado ao apóstolo. E quando é revelado a nós, essa visão, nós recebemos da parte de Deus um mordomado, aquele que dispensa, aquele que fala da economia de Deus, aquele que propaga a economia de Deus, aquele que se preocupa em que os santos possam também receber tal mordomado. Então todos nós recebemos da parte de Deus este mordomado. O que um mordomo faz? O mordomo ele cuida, o mordomo ele supre as necessidades da família. E Deus, aqui no livro de Efésios, usa essa demonstração para mostrar que todos nós somos esses mordomos, esses dispenseiros, esses que cuidam da casa, da família de Deus. Então todos nós recebemos tal mordomado. Paulo recebeu e dispensou isso aos santos. E nós ouvimos, como fala aqui, se é que ouviste, a respeito do mordomado, da graça de Deus. Então falar da palavra de Deus, falar da economia de Deus, é graça. Paulo via como graça. Paulo não via as circunstâncias, Paulo não via as dificuldades, mas Paulo via como graça. Ele estando ali preso, ele achou graça perante o Senhor, porque ele era um mordomo, ele era aquele que falava da economia de Deus. É de Deus que foi concedida para vós. Assim como Paulo recebeu essa visão e revelou isso a nós, agora nós também temos que levar essa palavra para outras pessoas. Isso, irmãos, é ter o mordomado da graça de Deus. O 3, que por revelação, então essa visão da economia de Deus veio através de uma revelação. E a maneira, irmãos, de ganharmos revelação é através do Espírito. Se hoje nós falamos da economia de Deus, se hoje nós recebemos esse mordomado da graça de Deus, é porque nós também recebemos, é porque nós também tivemos uma revelação da parte de Deus. Que por revelação me foi dado a conhecer o mistério, como escrevi há pouco resumidamente. Então, por uma revelação, Paulo recebeu esse mistério. Que mistério é esse? Ele fala assim: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu entendimento do mistério de Cristo. Então, qual é o mistério que Paulo fala aqui? O mistério é Cristo. É o mistério de Cristo. E o mistério de Cristo, irmãos, é a igreja. O mistério de Cristo é Deus sendo expressado, sendo manifestado nos seus santos, nos homens. Esse era o mistério de Deus. Esse é o mistério que esteve oculto, mas foi revelado ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, como um bom mordomo, como um bom dispenseiro, ele também dispensou isto a nós, para que nós agora pudéssemos também dispensar esse mordomado a outras pessoas. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu entendimento do mistério de Cristo, que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Esse Cristo habitando no nosso interior, esse Cristo dentro de nós,
Irmãos, os profetas do Antigo Testamento anelavam estar onde nós estamos hoje. Eles não tiveram essa oportunidade de ter Deus dentro deles, de ter o Espírito dentro deles. E eles almejavam isso. E hoje nós temos, o Deus triuno mora no nosso interior. Como ele fala aqui, em outras gerações não foi dado. Em outras gerações, Deus falava com o homem através dos sonhos, através de símbolos. Mas agora no Novo Testamento, Deus fala a nós através do nosso Espírito. Deus fala conosco através dos profetas, através dos apóstolos, através dos evangelistas, dos pastores, dos mestres, através de todos nós. Agora, no Novo Testamento, todos nós estamos incluídos no plano de Deus, no mordomado de Deus, de falar da vida, de falar da riqueza de Cristo. E aqui ele fala, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado. Revelado a quem? Aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Então foi revelado aos santos. Não foi revelado só para uma pessoa receber essa revelação, não. Foi revelado aos santos. E através dos apóstolos, através dos profetas, Deus revelou isso aos homens. E todos nós estamos incluídos no mordomado de Deus, na dispensação de Deus. E nós que ganhamos essa revelação, temos agora uma responsabilidade, levar essa revelação para outras pessoas. Isso é ser um ministro, isso é ser mordomo, cuidar da casa de Deus, suprir vida para os irmãos. Ele fala aqui, em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos, profetas, na onde? No Espírito. Por que esses homens receberam a revelação? Por que o apóstolo Paulo recebeu a revelação? Porque ele estava no Espírito. Em Coríntios ele fala, não sei se é no corpo, ou fora do corpo, não sei. Só sei que está homem, foi arrebatado e ouviu palavras inefáveis. Ele estava no Espírito, quando Deus revelou a ele a economia neotestamentária de Deus, que hoje está na Bíblia Sagrada, para que todos nós, ao lermos, podemos compreender, como ele fala aqui. Podemos, por uma revelação, como ele fala aqui, pelo que quando ledes, podeis compreender, ter o mesmo sentimento, a mesma visão que o apóstolo Paulo teve. Irmãos, nós precisamos ganhar revelação. Por isso nós precisamos estar no Espírito, andar no Espírito, invocar mais o nome do Senhor, orar, ler a palavra do Senhor. Aí fala, revelado aos apóstolos e profetas no Espírito. Isso é fundamental, irmãos. Nós precisamos andar no Espírito. Nós precisamos ter mais comunhão com o Senhor no Espírito, na palavra. Nós precisamos desfrutar o Senhor. Um bom dispenseiro é aquele que alimenta, é aquele que dá vida, é aquele que dispensa a palavra como espírito e vida para as pessoas. Não como uma doutrina, não como um conhecimento apenas, mas com realidade. Ele dispensa essa palavra para as pessoas, com o objetivo que as pessoas a qual ouvem possam também ganhar revelação, e assim passar essa revelação adiante e edificar o corpo de Cristo. O 6. Que em Cristo Jesus os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo. Então todos nós agora somos
co-herdeiros. Nós iremos herdar todas as riquezas do Pai. Tanto gentios, como judeus, como gregos, todos nós fomos incluídos em um só corpo. Temos agora um só Espírito. Não há mais parede de separação. A mensagem anterior, mensagem 7, eu falei isso, da parede de separação que havia entre gentios e judeus. Agora, através da morte de Jesus Cristo, toda essa parede, irmão, foi derrubada. Agora nós temos o Espírito. Temos o Espírito comum em todos os santos. Todos os santos fazem parte de um só corpo, de um só Espírito, de uma só fé. Mais para frente nós vamos ver isso. Aí fala que em Cristo Jesus os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Fazemos parte de um só corpo. E coparticipantes da promessa por meio do Evangelho. Agora nós temos uma promessa. Qual é a promessa, irmãos? A promessa de herdarmos tudo que Cristo é. Sermos aqui nessa terra os vencedores, participantes da natureza divina. Quando Cristo se manifestar, nós possamos ser manifestados com Ele em glória. Esse é o foco da economia de Deus. Esse é o foco do Novo Testamento. É produzir vencedores. Deus quer hoje produzir vencedores. Essa é a economia de Deus. Cristo crescendo em nós. Cristo ganhando todo o nosso ser. Cristo sendo expresso em nós. E quando esse Cristo se manifestar, nós também iremos ser manifestado com Ele em glória. Essa é a promessa que nós ganhamos, irmãos. Nós somos pessoas que têm um futuro. Nós somos pessoas que têm promessa. Agora o versículo 7. Do qual fui feito ministro, conforme o dom da graça de Deus, que me foi concedida segundo a operação do seu poder. Aqui Paulo está falando dele. Ele foi feito ministro. O que o ministro faz? Ministra Cristo. Dispensa Cristo. Isso aqui e isso todos nós ganhamos. Todos aqueles que receberam essa palavra que veio através do apóstolo. Agora também nós somos tais ministros, tais dispenseiros, do qual fui feito ministro. Todos nós somos feito ministro. Conforme o que? Conforme o dom da graça de Deus. Falar de Cristo, servir os irmãos, é um dom. Deus deu esse dom aos homens. Não fala, ele subiu o cativeiro e concedeu dons aos homens. E esse dom, irmãos, é Cristo. Esse dom é graça. Dispensar vida para as pessoas, dispensar Cristo para as pessoas, servir as pessoas, é graça de Deus. Que me foi concedida a você também, segundo a operação do seu poder. A mim, que sou menos que o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo como o Evangelho. A ele, a Paulo, menos que o menor de todos os santos, foi dada essa graça. E a nós também. Nós somos o menor. Nós somos o menor de todos os santos. Mas Deus quis nos escolher. Deus quis mostrar para nós. Deus quis nos dar tal revelação da economia de Deus. Agora que você ganhou a revelação, você ganhou mais de Cristo, você precisa dispensar isso para as pessoas. Você precisa levar a palavra de Deus para as pessoas. Nós somos o menor. Nós não somos nada, irmãos. Mas Deus foi misericordioso para conosco. Deus quis nos escolher. Antes da fundação do mundo, capítulo 1 de Efésios, do qual eu já falei, a obra do Pai. Antes da fundação do mundo, Ele já te escolheu. Para que o que? Para ser o quê? Para ser um ministro. E revelou essa economia. Algo que estava oculto das gerações a gerações.
foi revelado aos apóstolos, aos profetas, e os apóstolos e os profetas dispensaram isso aos santos, para que os santos possam também ganhar revelação. E pela graça de Deus, nós ganhamos essa revelação da economia de Deus. E agora que você ganhou, você precisa dispensar, você precisa falar. Fala aqui, né? Graça de anunciar. Agora nós ganhamos a graça de anunciar. Anunciar o quê? As insondáveis riquezas de Cristo como Evangelho. Para você dispensar as insondáveis riquezas de Cristo, você precisa desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo. Você precisa se aprofundar mais. Você precisa buscar mais as coisas do alto. Você precisa se encher mais das coisas do Senhor, para que, ao falar, a palavra possa sair, as riquezas de Cristo possam sair através de nós. Todos nós somos esses canais, irmãos, que o Senhor quer usar para ser esse dispenseiro, esses mordomos na casa de Deus. E iluminar a todos, para que vejam qual é a economia do mistério, o qual ao longo das eras esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Agora nós temos que iluminar. Sabe qual que é a nossa função? Sabe qual é a função desse mordomo? Iluminar. Iluminar quem? Iluminar a todos. Todos precisam ouvir a palavra da economia de Deus. Todos precisam ouvir que Deus está no seu interior, que Deus agora quer trabalhar a sua vida dentro da sua pessoa. As pessoas precisam conhecer. Essa é a função da igreja. Essa é a função do corpo de Cristo aqui na terra. Iluminar a todos. Para quê? Para que vejam qual é a economia do mistério, o qual ao longo das eras esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Esse mistério esteve oculto, agora não está mais. Foi revelado aos santos, foi revelado a você, para que você possa dispensar isso para as mais pessoas. Esse é o nosso encargo, irmão. Essa é a nossa responsabilidade no corpo de Cristo. Ser fiel a nisso. Dispensa. Não importa como. Seja por meio social, pelo Face, pelo YouTube, por porta em porta, pregação na praça. Não importa. Nós temos que ter essa visão. Nós temos que ter essa visão. Nós estamos aqui para iluminar. Para que todos possam ver qual é a economia de Deus. Porque esteve oculto das gerações e gerações, mas agora não está mais. Foi revelado aos santos. O 10. Para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Olha aqui a função da igreja. É iluminar, é falar da palavra de Deus, é falar da economia de Deus. Essa é a função da igreja. É pela igreja, é por todos os santos. Todos nós ganhamos essa responsabilidade. E Deus vai cobrar de cada um de nós, individualmente, do talento que Ele deu a nós. Vamos sair imediatamente. Parábola dos talentos. Um recebe 5, outro recebe 3, outro recebe 1. Nós temos que sair. Nós temos que desfrutar. Nós temos que falar da economia de Deus. Nós não podemos enterrar o nosso talento, porque um dia Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar, irmãos. Pela igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então quem vai ser louvado por Deus? Quem vai ser exaltado por Deus? Aqueles que foram fiéis nessa palavra, de desfrutar as riquezas de Cristo e dispensar isso para as pessoas. Esses serão os vencedores, irmãos. Porque aquele que desfruta,
Aquele que come de Cristo, automaticamente, irmão, espontaneamente, ele vai ter um desejo de levar essa riqueza para outras pessoas, porque nós fomos escolhidos para isso. Nós estamos aqui na terra para isso, pela igreja, por cada um de nós, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora dos principados e autoridades nas regiões celestiais. E aqui, no 11, segundo o que? Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em que temos a ousadia. Vamos ter ousadia. Ousadia e acesso. Com confiança, mediante a fé nele. Vamos ter ousadia. Vamos confiar na palavra de Deus. Vamos tomar posse da palavra de Deus. Vamos desfrutar da palavra de Deus. Deus quer usar cada um de nós. Mas para isso nós temos que ter ousadia e ter acesso. Com confiança nós podemos desfrutar o nosso Senhor. Com confiança nós podemos chegar junto ao trono da graça, a fim de recebermos o que? Misericórdia. Acesso com confiança, mediante o que? Mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desvaleçais. Irmãos, não vamos nos desvalecer. Não vamos. O inimigo quer nos animar. O inimigo quer nos destruir. Mas nós temos o Espírito, irmão. Nós temos que nos voltar ao Espírito diariamente. Esses mordomos, esses dispenseiros, eles irão sofrer demais. Eles irão sofrer muito. Eles vão negar a si mesmo. Eles vão sofrer por causa do Evangelho. Como Paulo sofreu aqui. Ele estava em prisão. Ele era um prisioneiro. Mas ele era um dispenseiro. Ele foi fiel na dispensação dessa vida para as pessoas. E, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois são a vossa glória. Então, tudo que o apóstolo Paulo passou, irmãos, é para que nós pudéssemos também receber tal revelação. E ao recebermos essa revelação, podemos trilhar o mesmo caminho do apóstolo, dispensar as insondáveis riquezas de Cristo para as pessoas. Isso é edificar o corpo de Cristo. Isso é edificar uns aos outros, irmãos. Então, no capítulo 3 de Efésios, até o capítulo 13, Paulo fala sobre isso. E na próxima mensagem nós vamos entrar na oração do apóstolo pela igreja quando há experiência. Aí já no capítulo 14 ele tem uma preocupação. Ele começa a se preocupar demais com os santos em Éfeso, porque eles estavam deixando a economia de Deus. E Paulo começou a orar por eles. Orar por eles. Dobrava o joelho por eles, para que eles permanecessem ali fiéis a essa palavra da economia de Deus. Isso eu não vou falar na próxima mensagem. Amém? Que Deus possa abrir os nossos olhos. O mistério já foi revelado. O mistério é Cristo em nós. O mistério é Cristo no nosso interior. Foi revelado a nós. Esteve oculto das gerações e gerações, mas agora foi revelado. Para quê? Para que possamos passar isso, ser um bom mordomo na casa de Deus. Jesus é o nosso Senhor. Amém.